Olá, 3 de julho de 2019. A partir de agora você confere as principais notícias desta quarta-feira. Secretaria de Saúde do Estado confirma crescimento de mais de 100% de casos de dengue no Maranhão, mas descarta surto da doença. Ex-delegado Tiago Bardal presta depoimento por videoconferência à Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados. Exercício físico é bom, mas você sabia que o excesso pode ser prejudicial à saúde? E veja também, governo faz balanço geral da temporada junina. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na capital e também no interior do estado. Estamos começando o nosso Bom Dia nessa quarta-feira, um dia para a gente renovar as esperanças, né? Você que está aí no interior do estado acompanhando a gente. Obrigado pela preferência aqui pela TV Difusora, tá bom? Aqui no estúdio hoje nós vamos receber também o presidente da empresa Maranhão Parcerias, que foi recentemente remodelada, digamos assim. Antônio Nunes é o nosso entrevistado. Vamos falar da importância dessas parcerias entre o setor privado e o setor público também. O que a lei permite nesse sentido, que projetos já existem de fato e outros que estão previstos aí. A gente vai falar sobre esse assunto aqui no estúdio do Bom Dia também. No quadro Bem Viver, é hora de falar de saúde. A gente vai falar hoje sobre esses casos aí que chamam a atenção. Doenças como dengue, chikungunya, zika também, tem aumentado em todo o país. E a gente vai destacar o assunto no quadro Bem Viver já aqui no nosso Bom Dia. Vamos ver como é que amanheceu a capital de todos os maranhenses? Imagens ao vivo agora aqui de São Luís. Olha só que bela imagem lá na Avenida Beira-Mar. O sol está nascendo aí, gente. Olha, mais um dia e a gente vai se inspirando nessas imagens aí. O sol brilhando nesta manhã aqui na capital maranhense. Não há previsão de chuva para o dia de hoje. O trânsito aí, por enquanto, tranquilo na ponte José Sarney nesse momento. Essa ponte que a gente mostra nesse momento aqui na cidade. Fluxo tranquilo de veículos por enquanto. Bela imagem para a gente começar o dia aí, começar esta quarta-feira já inspirado, não é? Agora, vamos ver como é que está o trânsito na capital com auxílio do aplicativo Waze. Vamos ver as informações que estão chegando sobre o trânsito na cidade. Temos aí esse trecho da Avenida Jerônimo de Albuquerque, sempre nesse horário mais complicado no sentido centro. Hoje ainda no mesmo trecho ali do Angelim, antes mesmo de chegar à rotatória da Coama, o trânsito mais lento aí próximo à Rua Boa Esperança. Enfim, a gente já percebe, principalmente ali no bairro do Angelim, em frente ali ao condomínio IP Angelim, o trânsito mais complicado nesse exato momento. Vamos para outro ponto da cidade, a gente vai mostrar para você com o auxílio do aplicativo Waze, mesmo nas férias, né? Mas o fluxo grande de veículos aí, nesse momento, próximo ao cemitério do Tirirical, estamos na Avenida Guajajaras nesse momento. Ali na saída da cidade, na entrada da cidade, nós temos aí, próximo ao aeroporto, a Avenida Guajajaras também com trânsito mais lento no sentido centro nesse exato instante. De férias, a gente vê vários pontos, várias avenidas da cidade aí mais tranquilas, lá perto do Detran. Daqui a pouco a gente vai para a Avenida dos Franceses. Nesse momento, a Avenida Casimiro Júnior também, com o trânsito lento, próximo ao Instituto Divina Pastora. E agora vamos lá para o Detran, na Avenida dos Franceses, sentido centro também, olha só, com trânsito lento nesse momento, nesse instante, antes mesmo da chegada ali no elevado Alcione Nazaré. Já no Alcione Nazaré, ó, antes do Alcione Nazaré, já o trânsito mais lento. E na sequência também da Avenida dos Franceses, nesse trecho, o trânsito aí, segundo os usuários do aplicativo Waze, mais cuidado aí no trânsito, você que está nesse setor da cidade. Mas como eu disse, estamos em férias e aí a coisa fica mais tranquila, né? O trânsito pode estar lento, mas não está geralmente parado nesse horário, a não ser por conta de algum acidente. Por enquanto, nenhuma sinalização nas principais avenidas da cidade. A Polícia Civil aqui da capital está investigando 2 casos de pornografia infantil registrados este ano. Vamos ver. Namorada de Dean William Costa Rodrigues, quem denunciou o armazenamento de fotos e vídeos pornográficos envolvendo menores de 18 anos. Segundo a polícia, a denunciante ainda informou que o namorado chegou a vender o material. Dean William foi preso no sábado. O caso está sendo investigado pela Delegacia da Cidade Operária. Em março, a Superintendência Estadual de Investigações Criminais efetuou a prisão de um homem que armazenava vídeos com estupros de crianças. Na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, de janeiro para cá foram registradas 2 ocorrências do crime de pornografia infantil. A incidência do crime é subnotificada nas delegacias. Esta delegada explica o porquê. Infelizmente, ainda é muito banalizado pela sociedade. Então, a gente vê que é comum as pessoas receberem, principalmente em aplicativos de conversa, em redes sociais, imagens ou vídeos com pornografia infanto-juvenil e simplesmente
ajudarem a compartilhar e a difundir esse tipo de conteúdo. Informo que isso é uma conduta criminosa a partir do momento que você tem no seu aparelho ou que você compartilha esse tipo de conteúdo, você já está cometendo um crime que pode chegar até 8 anos de reclusão. Além disso, os pais precisam ficar atentos ao comportamento das crianças e adolescentes que já interagem com o mundo virtual. É que as vítimas podem apresentar alguns comportamentos parecidos. É constante, né? O acesso às redes sociais, os aplicativos e o uso da tecnologia. Ficam também apreensivos, angustiados, alguns adolescentes chegam a se automutilar porque não sabem mais o que fazer, sofrendo ameaças no mundo virtual, tendo que mandar, às vezes, vídeos ou imagens pornográficas e sem saber, se sentem acuados, sem saber como proceder. Por isso, o controle do uso da internet e o diálogo são indispensáveis para coibir a ação de criminosos. Se um pai e uma mãe permite que seu filho tenha acesso a esse tipo de conteúdo, é obrigação dele controlar o tipo de acesso, horário de utilização e com quem seu filho mantém contato através desse tipo de tecnologia. Isso não vai fazer com que o crime não exista, mas dificulta. Está comigo o Silvan Alves. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, como você mostrou ainda há pouco no Bandeira 2, ontem foi dia do depoimento do ex-delegado Tiago Bardal. Foi por videoconferência lá na Comissão de Segurança Pública e Crime Organizado. Esse depoimento ganhou grande repercussão. E é preciso lembrar que você trouxe aqui no estúdio do Bandeira 2 o secretário Jefferson Portela, e a partir dali, inclusive, foi que as coisas foram ganhando mais vulto diante das próprias declarações do secretário de Segurança aqui, né, Silvano? Perfeito. Além do ex-delegado Tiago Bardal, foi ouvido também o delegado afastado Ney Anderson, que também protagoniza denúncias contra o secretário de Segurança Pública. Bom, agora, feitas as declarações, os depoimentos dos dois, do ex-delegado e do delegado, a expectativa é em torno do depoimento do Jefferson Portela, que se dispôs, inclusive, aí, né, disse que tem interesse em ir lá na Câmara Federal, na Comissão de Segurança, e a expectativa, Adalberto, cresce a partir do momento que, naquela entrevista que ele concedeu aqui na TV Difusora, ele diz que tem interesse em falar na Câmara Federal. Quem é que comanda, quem é que está por trás aqui do crime organizado, como, por exemplo, o contrabando, o tráfico de drogas, a questão da agiotagem, que há um fundo negro ainda em tudo isso, apesar de muitas investigações que já foram feitas, mas nunca se chegou ao fundo do poço, ao local exato onde teriam figuras de terno e gravata, segundo disse o próprio textualmente, disse o próprio secretário de Segurança Pública, e que agora é um interesse social, né? Um interesse que pode ganhar repercussão nacional em função dessas revelações que ele deve fazer lá na Comissão de Segurança. Nós acompanhamos, vamos ver aqui esse depoimento de ontem do delegado afastado e do ex-delegado Tiago Bardal. Vamos ver. O ex-delegado e ex-superintendente de investigações criminais da Polícia Civil do Maranhão começou a ser ouvido por volta das 4 da tarde. O autor do requerimento foi o deputado federal Aloysio Mendes, do Podemos. Tiago Bardal prestou depoimento por videoconferência na sede da Polícia Federal em São Luís, após o presidente da Câmara Federal, o deputado Rodrigo Maia, ter cancelado a oitiva na noite desta segunda-feira, alegando que pessoas submetidas a penas privativas de liberdade ou prisão processual só poderiam ser ouvidas por CPI, mas mudou de ideia horas depois. O que causa estranheza é porque foi uma deputada de um outro estado, salvo engano, do Acre, e existem parlamentares que são do estado do Maranhão e que não se manifestaram acerca disso. Não sei se porque ficaram receosos em relação à opinião pública do Maranhão, e aí um deputado de um outro estado se manifesta, se opõe ao delegado e depor lá em Brasília, mas como é o regimento da Câmara, nós entendemos perfeitamente que as regras da lei elas são para ser cumpridas. Durante o depoimento, Bardal fez um levantamento das ações dele à frente da Superintendência de Investigações Criminais. Bardal está preso desde fevereiro do ano passado, por suspeita de envolvimento com organizações criminosas. Parlamentares maranhenses acompanharam a sessão. O delegado licenciado Ney Anderson também foi ouvido. Silvão, agora vamos mudar de assunto, falar de uma outra questão. Você mostrou ainda há pouco no Bandeira 2
mais um motorista de aplicativo, não é? Vítima de assalto aqui na capital. Exato, esse foi sequestrado. O que chamou a atenção é que foi uma mulher, né, que geralmente são utilizados como isca. Ela chamou o aplicativo ali da Vila Palmeira lá para o Jardim América, e lá do Jardim América ela prolongou a corrida, que fica bem próximo, lá para a Avenida dos Agricultores, ali já quem vai para o Santana, e lá já havia um grupo de pessoas, aproximadamente 8 indivíduos armados, que renderam esse motorista, que chama a atenção, Alberto, que ele ficou amarrado, uma parte do grupo fazendo guarda, vigiando ele lá no meio do mato, e aí outra parte do grupo saiu no carro dele, e nesse intervalo eles praticaram vários assaltos, invadiram casa lá na Vila Vitória, invadiram residência, roubaram objetos, assaltaram pessoas, né? E depois levaram o carro, devolveram o carro e libertaram o motorista, que muito assustado, ele estava muito nervoso, foi procurar a Delegacia Especial da Cidade Operária, onde ele prestou depoimento e registrou a ocorrência. Ninguém foi preso. Né, Silvano? Obrigado, Silvano, pela participação. Ok, Alberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Até amanhã. Segunda a sexta, você já sabe, 6 da manhã, cedinho. O Silvano Alves está aqui com o Bandeira 2. Olha, amanhã uma comitiva de parlamentares federais desembarca aqui na capital. Os deputados são de duas comissões. Da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, eles seguem, esses deputados, para Alcântara. E os membros da Comissão de Fiscalização têm visita agendada no Porto do Itaqui. Quem tem os detalhes para nós é Eduardo Ercira, que está de volta comigo aqui no Bom Dia. Eduardo. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima quarta-feira a todos. Serão essas duas comissões que vêm até o Estado do Maranhão, que vai ser pauta aí na política nacional. Essa comissão de controle e fiscalização vai fazer justamente uma visita ao Porto do Itaqui, toda a área portuária aqui na capital São Luís. E essa comissão vai verificar essa questão dos investimentos que foram realizados no complexo portuário aqui da capital maranhense. Em um primeiro momento, o então presidente da EMAP, que houve a troca nesta semana, segundo aí comunicou o próprio governador Flávio Dino, saiu o Ted Lago, e quem vai ser agora, quem vai presidir o complexo portuário aqui na capital maranhense é justamente o Antônio Nunes. Mas o então presidente, o Ted Lago, ainda tentou adiar essa data estipulada pela comissão por conta de uma viagem que ele já ia fazer, já estava agendada, mas a data não mudou, então vai acontecer nesta quinta-feira, portanto, amanhã, dia 4 de julho, essa comissão formada aí por deputados federais, a Comissão de Controle e Fiscalização da Câmara Federal. Uma outra Comissão de Direitos Humanos e Minorias faz uma outra visita também aqui ao Estado do Maranhão, só que ao município de Alcântara. A ideia é para fazer essa avaliação, Adalberto, em relação a essa questão dos impactos que podem ser causados às comunidades quilombolas lá do município de Alcântara, de acordo com esse acordo de salvaguardas tecnológicas assinado aí entre o Brasil e os Estados Unidos. Ainda há uma preocupação dos impactos que podem ser causados a essas comunidades quilombolas e, portanto, os deputados federais que compõem essa Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal vão fazer justamente essa visita ao município de Alcântara. Pelo menos 2 deputados federais aqui do estado do Maranhão vão participar dessa visita, fazem parte dessa comissão e vão até o município de Alcântara. São eles os deputados federais Márcio Gerri, do PCdoB aqui do Maranhão, e também o deputado Bira do Pindaré, do PSB aqui do estado do Maranhão. Pelo menos 2 comunidades, pelo menos essa é a previsão, pelo menos 2 comunidades quilombolas no município de Alcântara devem ser visitadas pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Uma que já está instalada na cidade de Alcântara desde a década de 80 e uma outra que fica mais próxima ao litoral, ali nas proximidades da Baía de São Marcos. Pelo menos essas 2 comunidades devem ser visitadas por essa comissão, e isso já nesses próximos 2 dias. Tanto amanhã, quinta-feira, como na sexta-feira, essa comissão deve estar localizada, deve fazer essa visita à cidade de Alcântara. Também há uma previsão, não teve confirmação, mas há uma previsão também que os deputados federais que compõem essa Comissão de Direitos Humanos e Minorias também façam uma visita ao governador Flávio Dino. Não foi confirmado o dia e horário que será feita essa visita ao governador do estado, mas há essa previsão que essa comissão também se encontre, essa Comissão de Direitos Humanos e Minorias também se encontre com o governador do Maranhão, Flávio Dino. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. A previsão preliminar dessa audiência com o governador é para sexta-feira, às 2h da tarde, no Palácio dos Leões. Claro que ainda carecendo de uma confirmação, mas a partir de amanhã esses deputados estarão desembarcando aqui no estado do Maranhão. Confira agora o nosso giro de notícias. O Ministério Público emitiu recomendação aos organizadores da Cavalgada de Imperatriz. Dentre as medidas disciplinadas pela recomendação, durante o desfile somente será permitida a participação de animais e veículos de tração animal previamente credenciados pela CETRAN.
Segundo a recomendação, 4 pessoas é o número máximo permitido em cada veículo puxado por um animal, incluindo o condutor. O documento também recomenda que as autoridades devem proibir a utilização de garrafas, copos ou qualquer outro recipiente de vidro, sejam de conteúdo alcoólico ou não. São Luís teve aumento de 106% nas buscas de passagens a partir dos aeroportos de todo o Brasil. Foi a maior alta entre os destinos nacionais. Os dados são da Secretaria de Turismo do Estado. Nas buscas com origem no Rio de Janeiro, o crescimento foi de 231%. São Paulo teve alta de 268%. Ainda de acordo com o levantamento, mais de 150 mil turistas passaram pela capital durante o mês de junho. Os casos de homicídios na Grande São Luís caíram 41% em junho na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em 2019, foram 22 casos, contra 37 em 2018. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. Esta é a 24ª queda mensal seguida. No comparativo dos primeiros 6 meses do ano, entre 2019 e 2018, também há redução expressiva, 28%. Nos últimos 5 anos, a queda é de 69% nos índices de mortes violentas na região metropolitana. No próximo bloco, confira uma entrevista ao vivo com o presidente da empresa Maranhão Parcerias. Vai estar aqui no estúdio conversando com a gente, Antônio Nunes. E mais, relator deixa servidores dos estados e municípios fora da reforma da Previdência. Assunto para João Coutrinho. A gente vai para o intervalo e volta já. Imagens ao vivo da capital do estado, Avenida Beira Mar, aí ao fundo, o Palácio dos Leões. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta ao vivo com o Bom Dia Maranhão para todo o estado. Uma parceria entre o governo do estado e a Vale vai destinar novos investimentos nas áreas de educação, restauro do patrimônio histórico de São Luís, saneamento e segurança pública. Confira. Prédios que compõem o centro histórico da capital serão revitalizados. Já na educação, através do programa Escola Digna, unidades de ensino receberão melhorias na infraestrutura e professores serão qualificados. Inicialmente, escolas de mais de 20 cidades maranhenses serão beneficiadas. Essa assinatura desse protocolo é uma parceria tanto do governo do estado quanto com a companhia para ajudar no desenvolvimento da educação aqui no estado e que nos dá muito orgulho. Em relação ao saneamento básico, a empresa deverá elaborar um estudo que visa melhorar a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Por fim, no âmbito da segurança, a Vale irá ceder 4 imóveis ao Estado para a implantação de complexos policiais. Além dos mais de 52 milhões de reais distribuídos entre os setores de educação, saneamento básico, segurança pública e patrimônio histórico, na oportunidade a Vale anunciou a doação de mais recursos, na ordem de 8 milhões de reais, exclusivamente para a aquisição de equipamentos que visam garantir um atendimento mais preciso por parte do Corpo de Bombeiros aqui no estado. Nós teremos um investimento por parte da empresa parceira Vale nestes programas. Tivemos a doação de equipamentos para o Corpo de Bombeiros no valor de 8 milhões de reais. Ainda esse ano, 16 milhões de reais no Fundo Escola Digna, resultando em obras em escolas, além da parte de assessoria técnico-pedagógica. Esse aporte no Fundo Escola Digna irá se repetir no próximo ano, além de investimentos neste ano ainda no programa Nosso Centro, de revitalização do patrimônio histórico, no valor de 15 milhões de reais. Então, se nós somarmos 2019 e 2020, nós chegaremos a algo em torno de 60 milhões de reais. Com o objetivo de dinamizar a gestão e fortalecer novos projetos, o governador Flávio Dino anunciou essa semana algumas mudanças no governo. A presidência da empresa Maranhão Parcerias, ele nomeou o advogado Antônio Nunes, que estava na Secretaria de Governo. É com ele que eu converso agora, aqui ao vivo, no Bom Dia Maranhão. Bom dia, presidente. Bom dia, Adalberto. A gente viu agora há pouco uma reportagem sobre um acordo, um convênio com a Vale, por exemplo, investimentos na área de educação, segurança pública. Quer dizer, a própria empresa Maranhão Parcerias chega no sentido de fortalecer ainda mais esse tipo de parceria, presidente? Isso, justamente. A Maranhão Parceria, antes de mais nada, é a transformação da antiga EMARP. É a transformação que já tinha iniciado em abril, com a criação da Lei 11.000, e agora com uma norma provisória, ampliando a competência, as atribuições, dando uma nova roupagem à empresa EMARP.
Isso é importante frisar, porque justamente não quer dizer que é uma nova empresa, nova estrutura, é a mesma estrutura da empresa EMARP, a MAPA, que tem como papel principal, pelo próprio nome, novo nome, Maranhão Parcerias, celebrar, buscar parcerias com o setor privado, atraindo investimento para o Maranhão, gerando mais riqueza para o nosso estado. Como é que isso deve acontecer na prática? E a preocupação é a visão estadual, é claro, de uma secretaria como essa, de uma estrutura como essa? Isso, a visão é estadual. Na realidade, a MAPA ela tem, assim, a grande novidade são duas. Uma é justamente o aumento das atribuições com relação ao PPP, justamente por quê? Porque a própria Lei 13.303, que é a Lei das Empresas Estatais, ela, vamos assim dizer, ela dá menos burocracia nos processos de parceria. Na celebração de SPE, uma sociedade de projetos de propósito específico, por exemplo, é muito mais fácil do que se fosse através da administração direta. Então, daí a opção por fazer para essas empresas, coisa não é à toa que estados como São Paulo também já tem a SP Parcerias com esse formato. E a outra questão que também é para atrair investimento, para possibilitar, inclusive, garantias dessas parcerias, é a criação do Fundo Estadual Imobiliário, com a transferência para a gestão da MAPA de todos os imóveis, tanto do governo do estado como da antiga EMARP e também do Fundo de Previdência. Concentrando, focando, que também é um modelo, um exemplo de outros estados, também como o estado de São Paulo, criação de fundo imobiliário. Por quê? Porque esse fundo imobiliário é forma de monetizar esse patrimônio e é forma também de você servir como garantia para as parcerias. Um dos grandes problemas, um dos grandes questionamentos que o setor privado faz para celebrar parceria com o setor público é a falta de garantia. Então, é necessário, tanto que a legislação de parceria público-privada prevê um fundo garantidor. E esse fundo imobiliário também servirá como garantia, e daí justamente para dar mais solidez, mais confiança ao empresariado pelo governo do estado para a celebração dessas parcerias. As pessoas que estão nos assistindo às vezes têm dificuldade de perceber algumas situações que são burocráticas, estruturais, enfim. Mas, na prática, que tipo de parceria o Estado, a gente mostrou ainda há pouco essa com a Vale, né? Mas que tipo de outras parcerias estão sendo feitas? O João Goulart, por exemplo, é um caso também de uma parceria público-privada, não? O João Goulart é uma parceria público-privada lato sensu, é um BTS, Build to Suite, locação sob medida, que justamente mostra o quê? Mostra justamente que o caminho hoje que na administração pública tem utilizado em momento de escassez financeira. O Estado não teria condições, obviamente, de fazer uma obra daquele porte, de mais de 40 milhões de reais, uma obra bastante significativa, não só para o centro histórico, porque ali vai revitalizar aquela área, vamos levar 500 servidores para lá, dando mais vida àquela região, um prédio que estava fechado há mais de 20 anos, com moradores de rua, e na realidade, o Estado, até o momento, não teve nenhum desembolso, a obra toda está sendo concluída, em poucos meses iremos inaugurar, uma obra de perfeita qualidade, acabamento de primeira, e que a partir sem nenhum custo até agora para o Estado. E parcerias privadas mesmo, no sentido próprio da palavra, temos exemplo do Internet para Todos, que está em fase bastante avançada, estamos em período de consulta pública, que a intenção é o quê? É levar 6.500 quilômetros de fibra ótica para todo o estado do Maranhão, tirando o Maranhão dos piores lugares da inclusão digital nacional e com isso atendendo mais de 100 municípios, os 70 maiores do estado e 30 do programa Mais DH. E com isso atendendo mais de 70% da população maranhense com internet, com informação, com dados, com FOIP, videoconferência, tanto para o setor público como para o setor privado. Inclusive o setor privado podendo explorar, já que o Estado será sócio desse parceiro privado, com possibilidade de receitas acessórias de até 9 milhões de reais por mês. É possível, então, estabelecer parcerias que sejam seguras e que o Estado também não perca, digamos assim, por completo o controle de determinadas atividades? Isso, justamente. Por exemplo, o Internet para Todos, nós temos um limite de gasto de 5 milhões e 500 mil reais, que é o limite de gasto hoje que nós temos com serviços de internet de todo o Estado, ou seja, não haverá mais nenhum ônus a mais para o Estado, é o que nós já gastamos, e pelo contrário, podemos ter receita, por quê? Porque passamos a ser sócio do parceiro privado, que irá explorar essa fibra. É importante mencionar, por que não faz uma fibra própria? Primeiro que nós não temos expertise para isso. Segundo, nós não temos o valor para investir nisso agora. E terceiro, fibra ótica, por exemplo, é algo que a tecnologia se renova a cada tempo, tanto que no contrato
de 20 anos, de 30 anos. A cada 5 anos é necessário haver a renovação da tecnologia para uma atualização. Isso já está previsto, claro, no contrato. Está previsto no edital. Obrigado. Conversei aqui com o presidente da empresa Maranhão Parcerias, Antônio Nunes. Obrigado pela presença aqui na Eu que Teledifusora. agradeço. Você ligado em todo o estado no Bom Dia Maranhão. Municípios do estado receberam esta semana equipamentos que devem ajudar em ações de assistência social e saúde. A solenidade aconteceu na sede da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. 20 municípios do Maranhão, incluindo a capital São Luís, foram beneficiados com kits com computadores e bebedouros e veículos que vão reforçar ações de saúde dos conselhos tutelares. 6 viaturas também foram distribuídas para unidades da vigilância epidemiológica e serão usadas nas atividades de combate à dengue no interior do estado. A emenda parlamentar que beneficiou os municípios é de autoria do deputado Juscelino Filho, junto ao Ministério da Saúde. Conselhos que têm funções importantes de proteger os nossos adolescentes, os nossos jovens, nossas crianças, e nós estamos dando essa contribuição e para a gente é uma grande satisfação. A articulação na Câmara Federal foi feita pela Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, FAMEM. O senador Everton Rocha e o presidente da Câmara de Vereadores de São Luís, Osmar Filho, também participaram do evento. Nossos municípios contemplados neste momento vão receber esses kits de conselhos tutelares, outros equipamentos como caminhonetes na área da saúde, isso tudo para ajudar na execução das suas políticas públicas que cada município executa. Vamos falar de política com o John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, vamos começar falando a respeito desse assunto. Nós tivemos ontem um depoimento do Adriano Sarney, falando sobre aquela reunião na semana passada do governador Flávio Dino e o senador José Sarney. O que disse o deputado estadual? Bom, o deputado Adriano Sarney, Adalberto, foi ontem à tribuna, ele não gostou muito. Primeiro, o deputado Adriano não gostou desse encontro entre o governador Flávio Dino e o ex-presidente José Sarney, ocorrido na semana passada. Adriano Sarney disse que continua na oposição, Adriano continua na oposição ao governo Flávio Dino e que não foi somente um encontro para falar da política nacional, mas também um acordo político local costurado entre o governador Flávio Dino e o ex-presidente José Sarney, segundo o deputado Adriano. Vamos acompanhar o que ele disse ontem na Assembleia. Quando quis ser presidente da Embratur, foi à casa de José Sarney, não sou eu que estou dizendo aqui, mas o próprio José Sarney e o próprio Flávio Dino já confessou isso, foi à casa do José Sarney para pedir a bênção do José Sarney para ser presidente da Embratur, e todos nós sabemos que foi a Embratur que viabilizou a campanha de Flávio Dino, a primeira campanha de Flávio Dino para governador desse estado do Maranhão. Então, houve acordo? Sim, houve um acordo entre Flávio Dino e José Sarney. Eu vou falar aqui os detalhes do acordo? Não sou eu que vou falar os detalhes do acordo. O povo do Maranhão vai presenciar esse detalhe desses acordos, o futuro dirá e todos saberão, mas que houve um acordo, sim, houve um acordo. Bom, aí o deputado Adriano, a pergunta que fica é, qual o acordo, Adriano? Adriano deveria falar qual o acordo. Qual a razão de não falar sobre isso? Isso, por que ele não fala então? Já que ele disse que houve um acordo entre o governador Flávio Dino e o ex-senador José Sarney, acordo político. Deveria falar, e até também, claro, o discurso dele não foi completo, aí foi apenas uma parte. Mas ele disse ontem também, Adalberto, que o pai dele, o avô dele, o ex-senador José Sarney, não tem força no governo Bolsonaro, e também disse que não vai trair o povo, não vai trair aqueles que o elegeram. E isso ele falando da família dele e falando do avô dele depois desse encontro entre José Sarney e o governador Flávio Dino. Vamos falar sobre a reforma da Previdência, porque ontem o relator apresentou a proposta lá e deixou de fora estados e municípios dessa reforma, John. Adalberto, infelizmente deixou de fora, não houve um acordo entre governadores, que se colocavam aí contra alguns pontos da reforma da Previdência. Eles pediam uma contrapartida do governo federal em termos de recursos, da cessão onerosa, exploração de recursos do pré-sal, então não houve essa inclusão. Agora, a partir de agora, Adalberto,
novo calendário. Na comissão especial, ontem foi apresentado esse voto complementar do relator, deputado Samuel Moreira, né? Vão votar ainda na comissão especial da reforma da Previdência. Há ainda 107 destaques para serem apreciados, destaques individuais e destaques de bancária, mas depois vai haver um acordo, pode haver um acordo para tirar esses destaques, para acelerar, então, o cronograma da reforma da Previdência. Rodrigo Maia quer aprovar em plenário até o dia 18. E em plenário, ainda, Adalberto, podem ser incluídos os estados e municípios na votação em plenário na Câmara Federal. Isso até dia 18, antes do recesso. Mas eu creio que não vai dar tempo até o dia 18, somente depois do recesso parlamentar, essa votação na Câmara Federal. Obrigado, John. Até amanhã. Obrigado, Adalberto. Até amanhã. Nosso colunista de política, John Coutrin, participando aqui do Bom Dia Maranhão. Você ligado em todo o estado, um abraço aos amigos que nos acompanham em Caxias, também em Imperatriz, acompanhando a nossa programação. No próximo bloco, casos de dengue no estado crescem em mais de 100%, mas o surto da doença está descartado, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. E mais, o governo apresenta balanço do São João 2019. Nós voltamos em instantes, imagens ao vivo nesse momento. No centro histórico da capital, um ponto bastante frequentado durante esse mês de junho e não vai ser diferente nas férias. Voltamos já já. Estamos de volta, hoje é quarta-feira, dia do nosso quadro de saúde aqui no Bom Dia Maranhão. O número de casos de dengue no estado cresceu mais de 100% de dezembro do ano passado até junho desse ano. Em algumas regiões do Maranhão, a situação é mais grave, mas segundo a Secretaria de Estado da Saúde, está descartada a possibilidade de surto da doença. A Keila já teve dengue. Ela até hoje se recorda dos dias difíceis que ficou de cama por conta dos sintomas. Muito terrível, muitas dores no corpo, febre, mal-estar, enfim, tudo que a dengue traz, né? Como na minha casa eu tenho cuidado, né, de preservar as coisas limpas, não cuidar dos reservatórios, eu acredito que tenha sido vizinho, ou então na rua, né, com lixo, e essas coisas que a gente sabe que acontece, né? O número de casos das chamadas arboviroses, isso inclui dengue, chikungunya e zika, aumentou 83% no Maranhão no período entre 30 de dezembro do ano passado a 15 de junho desse ano, em comparação ao mesmo intervalo entre 2017 e 2018. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, até o fim da primeira quinzena de junho, o Maranhão tinha um saldo de 4.169 casos de arboviroses. Desse total, 3.497 somente de dengue, um aumento de mais de 100%. Em algumas regiões do estado, a situação tem sido mais grave. Na região de Imperatriz, nós temos o município de Campestre, que é um município pequeno e que teve um aumento considerável realmente de dengue e que a unidade regional está cuidando. No município de Balsas, nós temos São Pedro dos Crentes, Formosa, da Serra Negra, que já receberam, inclusive, o tratamento de UBV, a Formosa da Serra Negra já recebeu o tratamento de UBV e a regional também está vendo. Então, assim, nós estamos acompanhando essas situações no interior do estado e na capital e apoiando as ações de contenção. O aumento da infestação do Aedes aegypti também está intimamente relacionado à falta de cuidados básicos, principalmente dentro de casa, o que acaba possibilitando a existência de criadouros e, consequentemente, a proliferação do mosquito. Mesmo diante desses índices preocupantes, a Secretaria de Estado da Saúde informa que não existe surto da doença e que, inclusive, o Maranhão é o estado de menor incidência de toda a região Nordeste. Numa tentativa de reduzir essas estatísticas e ampliar ainda mais o controle da dengue, algumas ações já estão sendo executadas. Nós temos as ações de educação e saúde que se dão nas escolas, as ações de campanha de mídia maior, que nós fazemos 2 vezes no ano. Agora, em julho, nós vamos fazer, junto com os 4 municípios da ilha, uma ação na Cidade Olímpica. Então, essas ações de educação e de chamamento da população, da atenção da população, é importante que sejam feitas cada vez mais, com maior intensidade, para lembrar sempre a população que nós temos que agir contra o mosquito juntos.
Aqui no estúdio, no quadro Bem Viver, eu converso mais sobre esse assunto que é preocupante com o coordenador do Programa de Combate às Arboviroses aqui em São Luís, Pedro Tavares. Pedro, bom dia. Bom dia. Bom, a preocupação é grande em todo o país, né? 83%, o Ministério da Saúde confirmou o aumento dessas doenças em todo o país. Aqui no Maranhão, a gente viu a reportagem agora sobre os dados. Como é que está São Luís em relação a esses números, Pedro? Bem, a gente tem que esclarecer a população de São Luís que São Luís, a capital, ela mantém um controle efetivo dessas doenças aqui em São Luís, tá? Tanto da dengue quanto da chikungunya e da zika vírus, nós estamos efetivamente com um combate muito forte, inclusive fazendo interligação com outros setores importantes. Nós temos a Agência Metropolitana do Estado do Maranhão, a Secretaria de Articulação e Desenvolvimento Metropolitano também, onde nós estamos fazendo junção integrada. Vamos, inclusive, fazer uma ação que eu acho que seja uma das mais importantes agora na Cidade Olímpica e fazendo todo o esforço para que se mantenha o controle aqui na cidade de São Luís. Quando é que vai acontecer essa ação na Cidade Olímpica? Nós já estamos com o calendário já fixado de 8 a 13 de julho, né? Exatamente para desenvolver várias ações e chamar a atenção de toda a população para que tenha realmente atenção nesse cuidado e controle com essas doenças. A reportagem mostrou isso, quer dizer, parte desse dever de casa é da população. Por que é tão difícil combater doenças como essa, já que algumas medidas tão simples poderiam contribuir para diminuir esses números, Pedro? Olha, é o seguinte, eu que sou um servidor, né, oriundo da FUNASA e que estou tecnicamente assessorando o município de São Luís, já trabalhei com várias endemias, inclusive a malária, né? Quando a doença é focal, você não atinge uma população inteira, é uma situação, Adalberto. Mas a dengue, diferentemente de malária, de leishmaniose, você tem o Aedes que pega toda a cidade de São Luís, tá? Então atinge a população inteira de São Luís. Isto é, a presença desse mosquito está em toda a cidade, então naturalmente precisa da força e atuação de toda a população de São Luís. Então nós não podemos dizer que é uma doença fácil de controle, porque tem pessoas de todas as formas, né? Ainda existem pessoas que relutam em receber o agente da dengue em sua casa. E ao não receber o agente da dengue em sua casa, ele deixa de fazer a visita nessa residência, ele deixa de fazer a inspeção e tratamento dos focos que estão nessa localidade, nessa casa. Então, aí é uma dificuldade, né? Outras casas também que são abandonadas, fechadas, que são problemas também para a gente precisa ter adesão dessa população de São Luís para poder fazer com que o agente adentre nesses domicílios e, naturalmente, faça todo o seu trabalho para o controle das doenças. A gente está falando de São Luís, mas, Pedro, você tem uma experiência larga, inclusive, como você falou ainda há pouco, na FUNASA, e o estado inteiro está assistindo a gente agora. Quer dizer, o que você diria para as pessoas que estão nos assistindo, que medidas elas podem tomar? Acho que vale a pena reforçar esses aspectos para a gente diminuir esses números que são alarmantes. As pessoas estão morrendo por causa de uma doença como dengue, como a zika, enfim. Olha, existe, Adalberto, uma coisa fundamental em relação ao programa aqui de São Luís, porque é um programa todo estruturado, né? É com o trabalho de visita domiciliar, o trabalho de inspeção e tratamento de pontos estratégicos, nebulização espacial e educação de saúde, conforme a doutora Graça Lírio, ainda agora há pouco na entrevista do Estado, realmente ela está dizendo que é uma das ações importantes. Então a população ela tem que fazer realmente seu papel, e o papel importante que a população tem que fazer é exatamente uma coisa simples, não acumular água em sua casa. Você acumular água em sua casa, por exemplo, agora, no período junino, você sabe que pessoas se deslocaram para o interior do estado do Maranhão, ou então outros estados da federação, e o que acontece? Se deixou sua casa fechada, isso aí é um risco, um perigo. Porque se você deixou sua casa fechada e deixou um vizinho, um parente, que possa abrir para a gente entrar, fazer a visita e fazer as suas atividades necessárias, você vai ter um controle daquela sua casa. Agora, se você deixa a sua casa fechada e passa vários dias fora, exatamente permitindo a criação do Aedes naquele local, você está comprometendo a sua residência e toda a comunidade ali daquela área. A gente tem um quadro aqui com alguns sintomas dessas doenças, eles variam, mas há uma semelhança em alguns casos. Vamos ver? Nós temos a dengue, a zika vírus e a chikungunya. Também vamos ver os sintomas dessas doenças para a gente ter uma noção dos sintomas, como as pessoas podem identificar também essa situação. Vamos ver? A gente vai botar na tela agora. Aí está, chikungunya, por exemplo.
dor incapacitante nas articulações, a febre, dor nas costas, erupções cutâneas, quer dizer, na pele, fadiga, náuseas, vômitos, dor de cabeça, dores musculares. A chikungunya, ela é impressionante, não é, Pedro? Porque as pessoas têm e às vezes depois de 1 ano, 2 anos ainda sentem ainda alguns sintomas, né? Hoje a literatura informa que você pode estar com chikungunya até 5 anos. É mesmo? Até 5 anos. Então, realmente, o que é ruim na chikungunya? É a incapacidade física que a pessoa tem. Porque mexe com todo o seu organismo e lhe deixa você incapacitado de exercer qualquer atividade. Qualquer atividade, Qualquer né? atividade. Nós temos mais sintomas de outras doenças, vamos ver? Das chamadas arboviroses. Nós vamos ver mais uma? Pode colocar. Dengue, febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, a perda do apetite, tontura, enfim, são vários os sintomas e é preciso ficar atento, tratar isso de uma forma devida, procurar o médico, não, Pedro, não tentar ficar somente com soluções caseiras, Com né? certeza. Nós temos que ver também, Adalberto, que a chikungunya, por exemplo, nós já tivemos praticamente a epidemia aqui em São Luís, então muitas pessoas ficaram imunizadas. A dengue tem um complicador maior, porque são 4 sorotipos que causam a doença, sorotipo 1, 2, 3 e 4, e a gente tem que estar sempre atento com a dengue, porque se você teve a dengue 1, né, que é o sorotipo 1, e você vai ter um sorotipo 2 que está circulando inclusive no país, você está propício a ter uma doença com mais gravidade, tá? Então você chegar a uma gravidade da doença. E aí é isso que nós temos que ter cuidado. Então, por quê? Qual é a diferença maior que você tem entre dengue e chikungunya? A chikungunya, além de dar todas essas sintomatologias que você colocou aí, você tem uma febre acima de 39 graus. A dengue chega a 39, mas não chega a ser... Não passa disso, né? Não passa disso, tá? Vamos ver agora, para fechar, que nosso tempo já está quase esgotado, a Zika, por exemplo. Sintomas de Zika, quais são? Alguns deles, febre baixa, dor nas articulações, dor muscular, aí dor de cabeça também, atrás dos olhos, conjuntivite, quer dizer, são alguns dos sintomas da Zika vírus. Tem mais aí, erupções na pele, dor abdominal, diarreia, constipação e pequenas úlceras na mucosa oral. Ou seja, vamos ter cuidado aí, Zika, chikungunya, dengue também, o número no país inteiro, gente, é altíssimo e esses cuidados precisam ser tomados. Pedro, obrigado pela presença, pela entrevista aqui no nosso quadro Bem Viver. Nós é que agradecemos, a Prefeitura de São Luís agradece pela oportunidade e pede a parceria e junção de toda a população de São Luís para que se mantenha o controle dessas doenças aqui na capital. Obrigado mais uma vez. Você ligado no Bom Dia Maranhão em todo o estado. Olha, a prática de atividade física é fundamental para uma vida saudável, não é? Mas nas férias as academias, inclusive, costumam ficar lotadas. Mas o excesso de exercícios pode ser extremamente prejudicial. Veja na reportagem de Hugo Viegas. Antes de começar, uma pausa para verificar a frequência cardíaca e o nível de estresse. Este administrador de empresas passou há cerca de 1 ano por uma cirurgia bariátrica. A prática de atividade física faz parte do processo, mas sem exagero. Por isso que eu procurei esta instituição, essa academia, por ser especializada nesse plano de pós-cirurgia, de recuperação, através de um treinamento personalizado e direcionado com avaliação antes, pós e durante, né? 75, 89, 103 quilos. Pode parecer muito e, em alguns casos, é mesmo. Foi o que revelou uma pesquisa da Universidade de São Paulo, que mostrou ainda que exagerar no exercício físico ou não ter o descanso necessário pode trazer sérios problemas à saúde. De acordo com os pesquisadores, isso pode ser a causa de alterações negativas em estruturas vitais do organismo, como coração, fígado e sistema nervoso central. Hipótese formulada há mais de 20 anos, agora comprovada. Desde uma pequena lesão, que ele pode ter uma contratura muscular, uma lesão no tendão, que pode causar uma tendinite, ou a causas maiores. Então, o excesso pode levar essa pessoa a depressão, levar uma síndrome de Burnout, ele pode realmente engordar e ter um efeito colateral do que ele queria, porque ele vai ter um aumento de estresse. O educador físico lembra ainda da importância do acompanhamento profissional constante. Muita gente acha que pode pegar um treino na internet, pode pegar o treino do colega e sair fazendo o treino. E isso pode ser um grande risco, porque você precisa ter um treinamento individualizado, dependendo do seu nível de treinamento, dependendo do seu objetivo, dependendo dos problemas que você faz, dependendo do dia a dia do seu trabalho, você precisa fazer o treino adequado para isso. Ticiane já teve um exemplo do que pode dar errado com a saúde dentro de casa.
O marido teve problemas por conta do esforço físico elevado. Ela, claro, não quer correr os mesmos riscos. Eu faço tudo nos conformes, né? Porque eu já tive uma lesão, não por atividade física, mas eu já tive no meu quadril, que aqui eles estão fazendo uma série de acordo com as dores que eu tenho na coluna, no quadril. Bom senso, equilíbrio e orientação, né? Palavras-chave aí em relação a exercícios físicos. Vamos mudar de assunto, vamos ver a previsão do tempo aqui na capital, no interior do estado. Saber se vai dar para você fazer um exercício físico hoje, por exemplo, à noite, né? Na praia, enfim, quem sabe. Será que vai chover? Vamos lá. São Luís, hoje sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite também está na previsão. Olha só. Mínima de 24, máxima de 32 graus. Vamos para a segunda maior cidade do estado, lá em Imperatriz, pouca nebulosidade hoje, sem previsão de chuva aí na região tocantina. Mínima de 20, máxima de 36 graus. Caxias agora, céu parcialmente nublado, a claro, mas sem possibilidade de chover. Mínima de 18, máxima 33 graus hoje. Mais 3 cidades, em Bacabal as pancadas de chuva podem acontecer à tarde e à noite, hein? Mínima de 22, máxima de 33 graus em Bacabal. Barra do Corda hoje o dia vai ser ensolarado, mínima de 21, máxima de 36 graus. Agora Vargem Grande, por lá sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 25, máxima de 33 graus hoje em Vargem Grande. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, hoje, quarta-feira, o governo do estado realiza um balanço geral do período junino. Eduardo Ericeira está comigo para trazer mais informações sobre esse assunto. Está lá no belo centro histórico, bastante visitado nesse período junino. Não é não, Eduardo? Pois é, Adalberto, muito visitado, não só o Centro Histórico de São Luís, também foi muito visitado, claro, durante todo o mês de junho, mas também os arraiais aqui da capital São Luís e justamente essa coletiva que será realizada com a presença do secretário de Cultura, também do secretário de Turismo e também de Comunicação e Assuntos Políticos, que vão conceder números importantes aí relacionados ao São João do estado do Maranhão. Entre alguns pontos que devem ser tratados durante a coletiva, a questão da visitação nos pontos, principalmente de festas, realizadas aqui na capital São Luís durante o São João, os arraiais que foram realizados aqui em São Luís. Também uma pesquisa de satisfação, vale lembrar que essa pesquisa de satisfação já foi feita no Carnaval. O Carnaval também foi um grande sucesso aqui em São Luís, recebeu uma grande quantidade de turistas e essa pesquisa de satisfação também vai ser divulgada hoje, também foi realizada durante São João, principalmente em relação àquelas pessoas que desejam voltar à capital São Luís, que também é bastante importante. Também um destaque principal para a economia, a questão de geração de emprego e renda durante o São João também é outro assunto que será divulgado aí, será debatido durante essa coletiva que será realizada às 15 horas no auditório do Palácio dos Leões para tratar da temporada junina, principalmente aqui na capital São Luís, mas também em todo o estado do Maranhão. Tem números bastante importantes, foram mais de 150 mil turistas neste mês de junho, só no aeroporto aqui da capital São Luís, fora aquelas pessoas que vieram por via terrestre e também via marítima e também algumas empresas que já anunciaram aumento de voos aqui com destino à capital São Luís, também bastante importante. Vamos trazer também a programação da Arraial do Ipe, a gente já falou aqui durante a programação do Bom Dia Maranhão, o Arraial do Ipen continua aqui em São Luís, programação hoje a partir das 18 horas, tem um forró Pé de Moleque, 7 da noite, show de Erasmo de Bel, 8 horas Companhia Encantar, às 9 da noite tem um show Mexerico, às 10 horas da noite, 11 horas da noite tem um boi de Morros e à meia-noite, fechando a programação de hoje, tem um boi de Santa Fé, lembrando que de 7 até a meia-noite também tem o Barracão do Forró, Engenho do Forró, com um forró bom demais. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Para você um bom dia. A gente se encontra amanhã às 7. Até lá.